Chega mais, nação! Vamos aqui analisar as informações da seleção brasileira. Vitória por 2-1. Eu tô todo descabelado aqui, não quero nem saber, porque hoje a gente vai comemorar enquanto os japoneses vão pegar o avião, voltar pro Japão comendo sushi. E o brasileiro vai comer churrasco, meu amigo. Quero nem saber, porque nós hoje ganhamos. Estamos nas oitavas de final de virada, 2-1 no último minuto. Chega aqui naquela moral, explode o dedo do like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Crédito, canal ESPN Brasil. Vamos lá! Quero ver a repercussão da vitória da seleção brasileira. A gente já está preparando as manchetes, né? A gente já sabia o que ia acontecer. Eu ouvi você no intervalo. É um, é outro, vai ser esse aqui, vai ser o Ancelotti, que vai morrer com o Endrick e com o Neymar no banco, vai ter tudo esse negócio. Estava tudo preparado, mas o segundo tempo mudou a história. No sufoco, mas o Brasil passou, Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa tarde a você. Quase falei boa noite. Boa tarde ao Jean, Calçado, eu tô nessa também. Aos fãs do esporte. Sem exagero, tá? Porque isso não vale sempre. Na camisa, na qualidade individual. Muito. Por mais que o brasileiro não goste, porque eu vejo muita gente já reclamando, na ousadia, muito do treinador por uma formação que deixava o Brasil extremamente exposto contra uma seleção que se encolheu vendo a camisa da seleção brasileira, porque o Japão é muito mais organizado que o Brasil. O Japão pressionava alto, quando pressionava dificultava o Brasil não conseguia dificultar. O Japão, quando encaixava a marcação, principalmente no primeiro tempo, não deixava o Brasil jogar a partir de um certo espaço do campo, um pouquinho ali à frente da linha do meio campo, protegendo a área, e o Brasil, quando tentava fazer isso, não conseguia. O Japão chegava com muita facilidade no entorno da área do Brasil, mas o Japão não quis jogar. Por que o Japão, tão organizado, não quis jogar contra o Brasil? Não estou sendo fanista, estou sendo realista. Entrou a história em campo, entrou o tamanho do Vini Júnior, entrou o Casimiro, porque é um jogador que é respeitado mesmo não sendo jogador do passado. Entraram os dois zagueiros finalistas de Liga dos Campeões, o bicampeão Marquinhos. Entraram vários aspectos que estão no Brasil da Copa do Mundo. Essa é a grande questão. Tá? Então não foi uma vitória do jogo coletivo, apesar de ter acertos. O Brasil ficou levantando bola na área e essa é uma vulnerabilidade do Japão. O Brasil demorou para começar a levantar bolas na área. Quando levantou, o jogo ficou desconfortável. O Japão não criou uma chance de gol. Se o Brasil tivesse sido eliminado era por um erro individual, porque até quando o Brasil jogava mal era um jogo de 0-0, ou seja, uma vitória mais do que merecida, apesar de não ter sido um grande jogo do Brasil. Foi um grande jogo de postura, um grande jogo de atitude, mas obviamente não um grande jogo coletivo. Para ser campeão do mundo vai ter que melhorar. Tem seus problemas, né, Mário Marra? Mas foi um grande teste para a seleção brasileira, já de cara no primeiro mata-mata aí da competição. E o Brasil conseguiu superar essa dificuldade, Mário Marra, tudo bem? Aliás, não só a dificuldade que o Japão impõe, mas as suas próprias dificuldades, né? Sim, William, prazer estar com você, companheiros do Linha, fãs do esportes, pra turma no Brasil. William, pode sair o comentarista e pode entrar o Mário Marra, o CPF Mário Marra? Eu tive a oportunidade de assistir o Jogo do Brasil em um bar aqui em Atlanta, na região da Beltline, aqui em Atlanta, e dividido, torcedores holandeses aqui, torcendo contra o Brasil, isso diz muita coisa, alguns japoneses, mas muito brasileiro. A emoção é legal. É legal de ver o brasileiro fora de casa, que já está fora de casa há muito tempo, torcer pela seleção brasileira. Mas eu concordo, a seleção brasileira não foi bem no primeiro tempo. Ó, os holandeses que eu falei estão passando aqui. Se ele olhar para minha cara, eu vou virar de costas para ele. Sei, vai secar seu time. Então, esse primeiro tempo não foi... Chega aqui para você ver se eu não vou virar de costas para você. Vem. Não vem, eu já tô te avisando, não vem. Então, o primeiro tempo não foi legal. Ó, presta atenção, William, presta atenção. Pronto, ó, assim, pronto. Daqui a pouco você vai ver passando aqui, ó, aqui atrás. Tava secando, aí, ó, secou que eu vi. Então, mas o segundo tempo foi bem legal, e acho que assim, gente, é o peso de uma Copa do Mundo. É o peso de uma Copa do Mundo. É o peso de pegar o bilhete hoje à noite e voltar para o Brasil. Então, essa responsabilidade, ela tem que pesar. Ela pesa nos jogadores. Mas ainda assim, aos 95, sai o gol do Brasil. Jogando no primeiro tempo mal, mas jogando no segundo tempo muito legal. E um dado que ainda hoje falei cedo no Sport Center. A seleção japonesa concedia muito pouco defensivamente. Era a terceira melhor defesa em oportunidades concedidas, oportunidades claras concedidas ao adversário. A Espanha, a Argentina e depois o Japão. Foram 2 e poderia ter sido mais.
Geode, será que não dá para ser mais como foi o segundo tempo e menos como foi o primeiro tempo daqui para frente? Pelo amor de Deus, hein? Tudo bem? Tudo bom, William. Então, boa tarde para todos. Boa tarde. Cara, eu, sinceramente, eu tô vendo muita gente achando que o Brasil tinha que ter passado o trator em cima do Japão. Passado eu não sei, o trator essas não dá. pessoas, acho que assim, ou elas vivem há uma década atrás, 2 décadas atrás, ou não viram nada dessa Copa do Mundo, porque, na boa, não dava para esperar isso. Acho que, né, tava todo mundo falando, todo mundo que acompanhou a Copa de perto, que viu de perto os jogos do Japão nessa primeira fase, como esse time é organizado, talvez o mais organizado da Copa do Mundo. Todo mundo sabia que não ia ser fácil. O Brasil tem mais qualidade, tem melhores jogadores, é verdade, mas do ponto de vista de armação de time, tá atrás, é normal que esteja atrás, pelo pouco tempo de trabalho do técnico e tudo mais. Então, eu acho que o Brasil fez um bom jogo. Eu acho que o Brasil fazia um bom jogo, um jogo correto, com dificuldades esperadas naquele primeiro quarto. Infelizmente, vamos voltar a dividir o jogo em quartos. Mas no primeiro quarto do jogo, acho que o Brasil até que estava bem. Depois que toma o gol, aí a coisa dá uma degringolada de fato, e o Brasil acho que fica nervoso. O Brasil sente, né, mais ou menos como sentiu o começo da Copa do Mundo naquela partida contra Marrocos. E aí, assim, na boa, porque eu acho, né, o Birner falou do Casemiro, mas eu sou daqueles que acham, no intervalo, que o Casemiro tinha que sair. Porque fazia um jogo terrível, porque tinha tomado cartão amarelo e tudo mais. E aí entra aquilo que a gente pode chamar de estrela, de competência, de sorte do treinador. Eu não sei o que é, obviamente ele tem muitas qualidades, né? Mas ele mantém o Casemiro em campo, acho que contra a vontade de 98% da população estava na redação, brasileira. Eu falei, não é possível que ele vai voltar. Ninguém queria o retorno dele. Este mesmo Casemiro faz o gol de empate. O Martinelli, que muita gente não queria ver entrar no segundo tempo, faz o gol da virada. E jogou bem, hein? E jogou bem, e foi importante. Acho que as mudanças que ele fez funcionaram. E acho que o mais importante, no fim das contas, é isso. O Brasil fez um ótimo segundo tempo, sim, o Brasil pressionou, o Brasil foi melhor, o Brasil mereceu passar. Quem queria goleada, repito, eu acho que está vivendo numa outra época ou viu um outro Japão jogar, não esse que a gente viu na Copa do Mundo. Então eu acho que foi um ótimo resultado. O Brasil, das grandes seleções, das seleções favoritas, talvez tivesse pela frente o adversário mais duro de todos, né? Porque se a gente olhar para o adversário que a França vai enfrentar, que a Argentina vai enfrentar, que a Inglaterra vai enfrentar, né? Portugal você pode, com a Croácia é uma outra história. A Holanda com Marrocos. E a Holanda com Marrocos, mas não sei se a Holanda está nesse nível, né, de apostas das pessoas. Então assim, o Brasil passou de um adversário duríssimo e passou jogando melhor. Acho que era o que dava para pedir para esse momento, para esse nível de trabalho. A gente imaginava, né, Calçade, que ia ser um jogo duro, né? Não ia ser moleza contra o Japão. A gente cansou de falar aqui, aliás, ontem, o Jajá estava aqui ontem. Mandei no ar o Jajá, né? Mas tá tudo bem, né, Jajá? Tá tudo certo. Tá doido? Tava aqui ontem, inclusive, o pessoal discutindo, trocando ideias sobre o que seria o jogo contra o Japão. A gente sabe que ia ser um adversário duro, mas você imaginava que ia ser tão difícil quanto foi aquele primeiro tempo, o Calçade? Boa tarde. Boa tarde. Cara, para mim o jogo atendeu a expectativa. Pelo menos, o Japão é uma equipe que não merecia sair da Copa. É claro que é o Brasil, você quer que o Brasil passe. Eu digo, como equipe de futebol, como time, times ruins, muito piores do que o Japão, vão estar na próxima fase. E então, assim, o Japão, a Copa merecia ter o Japão, assim como o Brasil, na próxima etapa. Fica o Japão, você tem confrontos aí muito abaixo, mas é o Mundial. É sorteio, é classificação, e aí eles vão se encontrando, e o Brasil tinha que passar. O Brasil... como não é uma equipe, sim, o Brasil não tem uma consistência para abraçar e falar esse aqui é o caminho e jogar aquele jogo que vai ganhar. O Brasil está construindo isso. Então teve 3 jogos na primeira fase que foram importantes para melhorar. Eu vejo um pouco do jogo anterior nessa partida aqui, porque você tem um Japão trancadaço, 5-4-1. O Japão, em vários momentos, você olhava, o time estava em 2 faixas do gramado. Cada faixa tem 5,5 metros. Em 11 metros estava o Japão todinho. Né? E não é fácil entrar. Mesmo driblando, você tem que driblar 1, 2, 3, porque com esse povo todo... E tá um em cima do outro, você dribla um, tem outro na cobertura né? Na hora que você... rápida.
abre a bola, você dá um tapinha na bola, o outro... Não é fácil. Então você tem que ter um time muito bem articulado. Por onde? Eu digo que o Brasil trouxe coisas da partida passada para esse, que é... O Brasil tem uma dificuldade muito grande de jogar pelo meio do campo. Há várias Copas. Então, você tem nas beiradas Rayan e Vini, bem na beirada o Vini no primeiro tempo, tentando. O Rayan ignorado pelo time, porque é mais difícil. O Danilo não é um grande companheiro como lateral, e aí o Rayan, a bola não é invertida, o Brasil fica lento, e ali fica enrolado no Japão. Eu achei que hoje foi até mais do que você fala. Você já tinha chamado a atenção para isso no jogo contra a Escócia, mas hoje talvez o Rayan ainda menos acionado. Menos acionado. Né? E o que acontece no meio do campo, né? Pela escalação do Brasil? Você tem Matheus Cunha, que é o vai e vem. Ele é o atacante, ele é o jogador de meio. Né? Então você tem aqui o Matheus Cunha, o Casimiro, Bruno Guimarães, Paquetá. Só que esse time aqui busca jogar pelo lado, porque não consegue se associar por dentro. O Matheus Cunha não fica na linha de zagueiros. Logo, o Brasil conseguia até prender os 5 só com as beiradas, com o Rayan e o Douglas Santos, porém não jogava. Cara, não jogava, não tinha jogo aqui. O que faz o Ancelotti no segundo tempo? Diante de um Japão que veio para reagir, tá? O Japão não veio para jogar. Tá, o Japão veio, bola para o Brasil, 70-30, a posse de bola para o Brasil e velocidade na hora que recupera. Tanto que fez o gol assim, o tempo todo, os 90 minutos. Por assim, é que o Brasil teve altos e baixos, tomou o gol e ruiu, né? Exatamente. O Brasil depois tomou do gol, o Brasil ruiu. E desmontou. E o Casimiro é um caso à parte, porque ele faz o gol, mas o Casimiro não está fazendo uma boa Copa. Sim. Então, uma coisa é o gol, o maravilhoso, a outra é, o gol é um momento decisivo no jogo, mas os 90 minutos a gente tem que olhar a atuação dele no aspecto global, e ele está mal na Copa do Mundo. Então, o que faz o Ancelotti no segundo tempo? Ele vai com o Endrick por dentro, depois coloca o Martinelli, Endrick e Martinelli aqui, então você empurra a zaga do Japão para ter o quê? Uma velocidade, uma infiltração. Com isso melhora o jogo do Rayan, melhora o Vinícius e o Martinelli faz o gol por dentro numa equipe que foi insistente. Belo passe do Bruno Guimarães. O que eu vejo é que o segundo tempo do Brasil foi de um aprendizado para a seleção que nenhuma outra atividade comandada pelo Ancelotti nos jogos anteriores e em treinamento conseguiu fazer o Brasil aprender tanto, cara. Porque você sai do jogo, não é que sai grandão, Sim. mas sai com uma missão cumprida que é virar um jogo. E é muito difícil virar um jogo Copa do Mundo. Ainda mais no mata, contra um adversário difícil. Contra a seleção mais organizada. Contra um time muito organizado, que merecia continuar com outras equipes, azar, não enfrentando o Brasil. Exato. Mas se pega o Marrocos... Pô, é tanto time, tem uns times tem umas equipes bem ruizinhas. Tem. Mas pega uma África do Sul, vai. Mesmo o Canadá, passa. Sim. Passa. Cara, o Japão, acho que se você excluir os favoritos, o Japão seria favorito contra qualquer uma dessas seleções. Talvez contra a Colômbia fosse ser um jogo muito interessante, porque a Colômbia também está jogando muito, mas eu estou de acordo com o Calçade. O Japão deu azar, porque pegou o Brasil, porque acho que avançaria contra a maioria dos times que passaram de fase. E fase. o Carleto, cara, o Jean falava aqui, não sei, não era no ar que você falava. É iluminado, né? O Jean falava assim, ele é iluminado. Ele é iluminado. Coloca o Endrick vai, ele coloca o Martinelli, faz o gol, ele não tira o Casemiro. E o Casemiro não tirar o Casemiro e o Casemiro fazer o gol pra mim. Faz 2 gols, né? Ainda teve um ali que, pelo amor de Deus. André Kifuri tá chegando com a gente também. Quero ouvir o André sobre essa virada da seleção brasileira, a classificação. E o que você destaca primeiro de positivo, né? Porque passou. Primeiro de positivo dessa vitória da seleção brasileira sobre o Japão. André, tudo bem? Oi, William, tudo bem? Oi, amigos, um abraço a vocês todos aí, uma saudação especial aos nossos fãs de esportes. Eu estou de pleno acordo com as leituras gerais dos companheiros até agora a respeito da atuação da seleção brasileira e essa classificação para as oitavas de final. Eu posso passar para vocês aqui a minha perspectiva de dentro do estádio e a sensação que me acompanhou a partir do momento do gol do Japão, quando o jogo ficou perigoso nos minutos finais do primeiro tempo, porque a seleção brasileira foi tomada por um pouco de pressa, que eu acho que é natural, para tentar reverter a situação o quanto antes e diminuir o sofrimento, e isso também levou a um certo descontrole.
Mas a partir do momento do gol, a minha sensação era que não, a seleção brasileira não fazia um grande jogo, mas de todas as tarefas que o Brasil tinha na tarde de hoje aqui em Houston, ela conseguia completar 2. Quais eram as tarefas? Número 1, ditar o ritmo da partida. E o Brasil escolheu fazer isso por intermédio da posse e conseguiu. Segunda tarefa, ser perigoso, causar dano. Isso vinha falhando durante todo o primeiro tempo. E a terceira tarefa era se proteger em relação ao contra-ataque japonês. O gol que a seleção brasileira toma é um gol que não é compatível com o que o jogo mostrava até então, mas é um gol absolutamente avisado, compreendido, alertado a respeito das coisas que a seleção brasileira tinha a obrigação de evitar contra o Japão, que era perder a bola na própria intermediária, em especial com o time fazendo o movimento inteiro para sair e dar ao Japão o espaço que os jogadores japoneses não estavam conseguindo criar. Sai o gol e, passado esse momento de intervalo, quando a seleção brasileira volta, o que surgiu no campo foi um time vivo, um time com alma. E, de certa forma, isso contagiou a torcida brasileira aqui naquela troca que é tão normal e tão legal num jogo de futebol. O nível de pressão que a seleção brasileira conseguiu aplicar ao Japão a partir do minuto 1 do segundo tempo foi uma coisa muito importante nesse aprendizado que o Calçade mencionou agora há pouco. Porque eu acho também que tem vários, né? A seleção brasileira não virava um jogo em Copa do Mundo desde a abertura do Mundial de 2014, aquele jogo em Itaquera que a Croácia sai na frente no gol contra do Marcelo e o Brasil vira. O resultado é controverso, né? Tem muitas críticas a respeito de colaboração da arbitragem, mas estatisticamente aquele era o último jogo que a seleção brasileira tinha virado em uma Copa do Mundo. E o segundo tempo aqui, lembrando do que o Calçade disse, me parece que causa um ensinamento não só tático, não só de força mental, mas também um ensinamento do processo de uma equipe se encorpar, do ponto de vista da personalidade. Não foi fácil, tanto que foi um sufoco até o final, mas só havia um time procurando a vitória. O Japão buscava o contra-ataque não como opção estratégica no segundo tempo, mas como a única coisa que ele podia fazer para sobreviver. Não conseguiu porque a pressão da seleção brasileira funcionou até o final com uma jogada de clareza nos minutos finais do jogo, uma troca de passes dentro da área para o gol do Martinelli. Martinelli que estava grogue, zonzo, porque era uma bola erguida alguns minutos antes para a área do Japão. Ele levou um encontrão, ele até reclamou com o árbitro que ele tinha levado uma cotovelada, e ele estava, de fato, um pouco ali, sem o mesmo equilíbrio, talvez precisasse até de um atendimento médico, que não foi necessário, não aconteceu, e ele teve, assim, a clareza e o equilíbrio na finalização dentro da área para fazer o gol da classificação do Brasil. Tá aí, nação, as últimas informações da seleção brasileira. Eu queria muito da resposta de vocês aqui no nosso canal. Eu deixo a pergunta para vocês. Vocês gostaram do jogo da seleção brasileira, da classificação? Eu acho que o Brasil tem muito a melhorar, mas hoje eu vou comemorar a classificação. Pô, cara, foi um jogo difícil. Difícil. E para muita gente não acreditava que o Brasil poderia passar do Japão, porque o Japão não tem aquela qualidade individual, mas ele tem uma qualidade em grupo. O Japão estava muito bem organizado na Copa do Mundo. Mas é isso aí. Brasil nas oitavas. Tamo junto! Daqui a pouco a gente traz mais notícias e informações. Escreve aí nos comentários. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo.